Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre impulso. Acho que todo mundo já brincou, quando era criança, de empurrar alguém no balançador. Nós sabemos que o impulso que a gente dava era tanto maior quanto fosse a força que a gente aplicasse. E também quanto maior o tempo que a gente passasse empurrando a pessoa. Essa é a definição de impulso em física. Ele vai ser dado pela força vezes o intervalo de tempo. Em termos de unidade, nós temos que o tempo é dado em segundos e a força é dada em newtons. Sendo assim, o impulso ele vai ser newton vezes segundo. Também é uma grandeza do tipo vetorial. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, o porquê que o projétil disparado por um revólver sai com uma menor velocidade quando comparado com um projétil disparado por um fuzil. Acontece que no revólver, o tempo que o projétil passa em contato com a queima da pólvora, que vai dar a propulsão, ele é pequeno. Isso faz com que o impulso não seja tão grande. Já no caso do fuzil, como a arma é de cano longo, esse contato com essas forças propulsoras, devido da queima da pólvora, ele permanece por mais tempo. Isso faz com que o impulso seja maior e o projétil saia com uma maior velocidade. Vejamos agora esse exemplo. Eu tenho aqui um bloquinho, onde está sendo aplicado nele duas forças, uma de 10 newtons para a direita e outra de 5 newtons para a esquerda. Tudo isso acontece no intervalo de 3 segundos. E eu pergunto, qual é o impulso dessas forças? A nossa resolução é o seguinte, nós temos que o impulso ele vai ser igual a força vezes a variação do tempo. Lembrando que essa força aqui é a força resultante. Ou seja, o impulso vai ser igual. Eu vou dizer que a força que aponta para a direita ela é positiva, enquanto que a que aponta para a esquerda vai ser negativa. Sendo assim, nós temos 10 menos 5 vezes 3, impulso vai ser igual a 15 newton por segundo. Essa é a nossa resposta. Observe que nesse exemplo nós tratamos com forças de intensidade constante. Haverão situações onde a força ela vai ser variável. E aí como é que a gente faz para calcular o impulso? Acompanhe comigo. Eu tenho aqui um gráfico de força no eixo Y por tempo no eixo X. E note que a força ela está variando em relação ao eixo X. Eu pergunto, como é que eu faço para calcular o impulso numa situação igual a essa? Toda vez que você tiver uma força variável, o impulso ele vai sair pela área do gráfico. Impulso é igual a área. É a única maneira de você calcular. Mas qual área? Essa área formada pelo gráfico. Para essa nossa situação, nós temos um triângulo. E como é que eu faço para calcular a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou colocar aqui. Impulso vai ser igual à base, que vale 6, vezes a altura, que vale 20, né? Observe, a altura vale 20, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 60 newton segundos. Esse é o nosso impulso. Só uma observação, quando o gráfico é de força por tempo, quando você calcula a área, você tem o impulso. Já se o gráfico fosse de força e no eixo X, ao invés de tempo, fosse deslocamento, dado em metros, aí nós teríamos o trabalho. A área do gráfico seria o trabalho. Tá bom? Só para deixar essa diferença bem clara. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado e no próximo vídeo nós vamos falar sobre quantidade de movimento. Não deixe de assistir. Obrigado pela atenção e até lá.